Então, gente, dentro dessas proporções estequiométricas aí que a gente encontra, né, que a gente tem no cotidiano, que aparece no dia a dia, conforme a gente já viu, já conversou em aulas anteriores, né, o número de mols, eu posso ter o número de mol de moléculas, mol de átomos, né, posso ter mols relacionados a essas unidades de medida, né, um mol de elétrons, né, um mol de íons, eu posso ter um mol de qualquer coisa, tá? E aí, um exemplo, né, simples aqui para a gente resolver. Qual o número de mols de moléculas de água existentes em 90 ml de água? Densidade da água, 1 grama por ml. Primeira coisa que a gente tem que pensar é o seguinte: bom, 90 ml, ml é a unidade de medida de volume, tá? Mililitros, é a unidade de medida de volume. Para eu trabalhar com o número de mols aí, mols de moléculas, é interessante que eu saiba administrar as unidades de massa, tá? Então, eu preciso traduzir, eu preciso relacionar 90 ml de água corresponde a qual massa de água? A primeira coisa a eu pensar nesse caso. 90 ml de água corresponde a qual massa de água? Bom, vamos pegar uma caneta aqui e vamos pensar o seguinte, ó. A densidade da água é 1 grama por ml. O que significa 1G barra ml? G de grama, ml de mililitro. Significa que a cada 1 grama eu tenho 1 ml. É uma proporção de 1 para 1 a densidade da água. Isso me faz pensar que se eu estiver falando de 90 gramas de água, 90 ml de água, 90 ml de água vai corresponder a 90 gramas de água, né? Porque a cada 1 grama, tá? A densidade aqui está sendo me dada, né? A cada 1 grama eu tenho 1 ml. É isso que essa informação da densidade me traz, tá? Cada 1 grama eu tenho 1 ml. Então, se eu tiver 90 ml, quantas gramas eu vou ter? Vou ter 90 gramas, é uma proporção de 1 para 1, né? Vou ter 90 gramas. Se eu for pensar isso aqui como uma regra de 3, né? Que quem não conseguir entender essa proporção, assim, dizer, poxa, é 1 grama por ml. Se eu tiver 90 ml, eu vou ter 90 gramas, porque é 1 por ml. Quem não conseguir acompanhar essa maneira de pensar pode entender o cálculo estequiométrico. Né? 1 grama a cada 1 ml. Então 90 ml, x gramas. Quanto é que vai dar esse x aqui se eu pegar, né, e multiplicar ele por 1 e dividir ele por 1? Vai dar 90. É esse o resultado. Bom, então na verdade eu estou falando de uma massa de água de 90 gramas. É isso que eu quero. Tudo isso aqui é para dizer que quando eu estou falando de 90 ml de água, eu estou querendo me referir a 90 gramas de água, tá? E nós todos sabemos muito bem que a fórmula da água é o H2O, né? São 2 átomos de hidrogênio, H2O, são 2 átomos de hidrogênio e 1 de oxigênio. E aí eu quero saber que em 90 gramas, então, agora eu estou trabalhando com uma unidade de medida de massa, que é gramas, não mais ml, né? Em 90 gramas de água, eu quero saber qual é o número de mols de moléculas, então, existentes nessas 90 gramas de água, que vão equivaler aos 90 ml de água do problema proposto. Pois é. Então, para eu responder isso, eu primeiro preciso eu preciso fazer, né, essa determinação de massa molar da água. Olha só para a fórmula da água. São 2 átomos de hidrogênio, tá? São 2 átomos de hidrogênio e 1 átomo de oxigênio. Então, cada 1 átomo de hidrogênio, na tabela periódica, se a gente for olhar a massa atômica desse 1 átomo de hidrogênio,
Na tabela periódica, essa massa atômica vai ser 1. Então, como eu tenho 2 átomos de hidrogênio, eu vou fazer 2 vezes 1. Tá? Para o hidrogênio, eu vou fazer 2 vezes 1. 2 vezes 1, a gente sabe, obviamente, que é 1. Tá? Então, perdão, né? 2 vezes 1 a gente sabe, obviamente, que é 2. Desculpe. Tá? 2 vezes 2. 2 vezes 1 a gente sabe que é 2. A massa do oxigênio na tabela é 16. A massa atômica do oxigênio na tabela periódica é 16. Eu não tenho nenhum número aqui do lado do oxigênio, então indica que eu tenho um átomo do oxigênio, então é 16 vezes 1, ou 1 vezes 16, como queiram. Tá? Então isso vai trazer para mim o resultado de 16, obviamente. Vocês não reparem aqui meus garranchos, mas é que esse tipo de lousa aqui com o mouse é um pouquinho mais difícil para a gente, mas a gente consegue. Então, eu vou ter a massa molar da água no valor de 18, né? Porque é o quê? É 2 mais 16, o que vai dar aqui para a gente 18. Tá? 18 o quê? Se eu estou falando de massa molar, é 18 gramas por mol. Essa é a massa molar da água. 18 gramas por mol. Tá? Então, isso é G de gramas barra G barra mol. Tá? Essa é a massa molar da água. Muito bem. Deixa eu apagar aqui essa outra parte aqui que a gente já viu. A gente já sabe o porquê aqui das coisas, né? Então deixa eu só tirar isso aqui. Rapidinho. Então, essa informação aqui, ela me diz muito. Ela me diz que se eu tenho 18 gramas de água a cada mol, então onde é que eu tirei essas 18 gramas de água a cada mol? É a massa molar da água, tá? Eu não estou inventando nada. Então, o que acontece? Eu vou ter a seguinte situação. Para cada 1 mol de água, 1 mol, né, de H2O, vai valer 18 gramas. Com o cálculo que eu fiz ali, eu chego a essa conclusão. Pois é. Mas agora, o X da questão é o seguinte: quantos mols de água, né, quantos mols de moléculas de água, né, vão existir em 90 gramas? Esse é o X da questão. Então, gramas embaixo de gramas. Eu vou botar o quê? O 90 ali, eu vou botar ele embaixo do 18. Tá? 90 gramas, que é o que eu quero saber, eu vou botar aqui, ó, embaixo do 18.
Então, em 90 gramas, qual o número de mols? X mols, né? É o meu X da questão, é o que eu quero saber. Quantos mols de água existem em 90 gramas? Matematicamente, 1 vezes 90 dividido por 18, regra de 3. Tá? Quem não lembra daqui a pouco muito bem da regra de 3, tem que retomar lá no ensino fundamental, né, esse tipo de cálculo. Mas é muito simples. O número que está com o número na diagonal eu multiplico, e o número que está fazendo a diagonal com x, ele vai ficar embaixo dividindo. Então, aqui é 1 vezes 90, ou seja, 90, dividido por 18. Isso dá 5. Se vocês olharem, 90 dividido por 18 vai dar 5, tá? Então, eu chego à conclusão que em 90 gramas de água eu tenho 5 mols, o equivalente, né, a 5 mols, tá, de moléculas de água. Através dessa linha de raciocínio. Então, retomando assim, tá? Qual o número de mols de moléculas de água existente em 90 ml? O cara está falando em ml, eu não posso trabalhar com ml, porque eu tenho que trazer uma unidade de medida de massa, de quantidade de matéria, porque mol mede quantidade de matéria. Então, esses 90 ml eles vão equivaler a 90 gramas, porque a densidade da água é 1 grama por ml. Ou seja, a cada 1 grama de água eu tenho 1 ml. Então, se eu tenho 90 ml, eu tenho 90 gramas de água. Beleza, então, na verdade, aqui eu quero saber qual é o número de mols de moléculas existente em 90 gramas de água, né? É o que eu vou calcular aqui. E esse resultado que eu acho em 90 gramas, ele vai equivaler a 90 ml, porque a densidade da água é 1, tá? Então, o que acontece? Para eu trabalhar com gramas aqui, eu vou precisar do quê? Do cálculo da massa molar da água. Fazendo o cálculo da massa molar da água, que é pegar o número de átomos de hidrogênio, que são 2, e multiplicar pelo peso do hidrogênio, peso atômico do hidrogênio na tabela, que é 1, vai dar 2, né? 2 vezes 1 é 2. Pego o número de átomos de oxigênio da água, que eu tenho 1 átomo de oxigênio para a água, e multiplico pela massa atômica da água na tabela periódica, que é 16. Tá? Vai lá na tabela e olha, família 16, né? O oxigênio pesa 15,99, eu considero 16. Então, 1 vezes 16 é 16. Somo esses dois resultados, 2 mais 16, obviamente, é 18. Então, chego à conclusão que a massa molar da água é 18 gramas por mol. A cada 1 mol, eu tenho o equivalente a 18 gramas de água. Bom, daí eu faço essa relação. Então, 1 mol de água equivale a 18 gramas. Se eu tiver 90 gramas de água, quantos mols eu vou ter? Vou ter x. E aí eu resolvo a minha regra de 3, conforme eu já tinha dito, o número que está na diagonal com o número eu vou multiplicar, 1 vezes 90 é 90, e o número que está na diagonal com um x eu vou dividir, no caso 90 dividido por 18 é 5 mols. Então eu chego facilmente a essa conclusão aqui, né, que o número de mols, tá, de moléculas de água existente em 90 ml é 5 mols. Uma coisa que eu preciso ter claro aqui: 1 mol de qualquer coisa equivale à massa molar de qualquer coisa. Então, 1 mol de água equivale à massa molar da água. Massa molar da água a gente acaba de calcular e viu que é 18. 1 mol, por exemplo, de, sei lá, de ácido sulfúrico vai equivaler à massa molar do ácido sulfúrico. Se for fazer o cálculo da massa molar do ácido sulfúrico, vai achar lá 98. Então, 1 mol de ácido sulfúrico tem 98 gramas. Ah, mas então os pesos são diferentes. Sim, são diferentes, porque são substâncias diferentes. 1 mol de água pesa 18 gramas. 1 mol de ácido sulfúrico pesa 98 gramas. 1 mol de hidróxido de sódio, por exemplo, pesa 40 gramas. Por quê? A massa molar do hidróxido de sódio é 40 gramas, porque são elementos químicos diferentes. Então, cada elemento químico tem a sua propriedade,
Por óbvio, cada substância, cada conjunto desses elementos também tem sua propriedade, tem seu peso diferente, certo?